Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula do capítulo 9 sobre sistemas de equações do primeiro grau. O próximo assunto, e o assunto final, né, essa é a segunda e última aula, é sobre discussão de sistemas. Então o primeiro sistema que a gente tem que conhecer, que aliás a gente já conhece, é o sistema possível e determinado. Como assim o sistema possível e determinado? Possível significa que ele tem solução. Porque nem sempre um sistema tem solução, né? Quando o sistema não tem solução, ele é chamado de sistema impossível. Então, o sistema possível é um sistema que tem solução. E ele também além de ser possível, ele ainda é determinado quando você consegue determinar a solução. Ou seja, a solução é única. Se ela é única, você consegue dizer quem é, né? Você acha um valor para x e um valor para y. Então, sistema possível e determinado é o sistema que tem uma única solução. Esse sistema aqui, por exemplo, e aliás todos os sistemas que nós fizemos até agora foram sistemas desse tipo. Esse aqui, por exemplo, sistema fácil, né? X mais y igual a 3. Eu posso, por exemplo, multiplicar aqui todo mundo por 3, o primeiro membro, e subtrair 1. Por exemplo, eu posso multiplicar todo mundo por 3 aqui nessa equação, e aí eu faço a primeira menos a segunda equação. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó, 3x mais 3y é igual a 9. Multipliquei todo mundo por 3. Agora eu tenho a equação de baixo, eu repito, 2x mais 3y é igual a 10. Ah, mas aí eu não posso adicionar, não vai sumir nada, tinha que ser menos aqui. Então você não adiciona, você subtrai, que é a mesma coisa. Faz então a primeira menos a segunda equação. Fazendo a primeira menos a segunda, nós vamos ficar com 3x menos 2x, que vai dar x. 3y menos 3y vai dar 0. E aqui 9 menos 10 vai dar menos 1. Pronto, isso já nos deu diretamente a solução do x. Agora a gente pode pegar esse valor de x e jogar na primeira equação. Vamos ficar com y é igual a 3 menos x. Então se o x vale menos 1, que a gente já achou, então y vale 3 menos menos 1, que é 4. Ficamos então com essa solução, x é igual a menos 1 e y é igual a 4. Então essa aqui é a solução. A gente pode escrever isso aqui de uma outra forma. A gente pode dizer que essa solução é o chamado par ordenado. Nós vamos ver o que é isso no capítulo 11. O par ordenado. Par ordenado é uma representação de dois números na ordem. Então seria o par ordenado menos 1, 4. Isso aqui significa que o x vale menos 1 e o y vale 4. Então é a mesma coisa você escrever desse jeito ou desse jeito aqui. Então esse é um exemplo de sistema possível determinado, porque ele tem solução, a gente achou essa solução Então isso aqui é um exemplo típico de sistema possível determinado. É possível porque ele tem solução e é determinado porque essa solução é única. A solução única é o par ordenado menos 1, 4, que é a mesma coisa que falar isso aqui. Agora, nem todo sistema tem solução. Um sistema que não tem solução é chamado de sistema impossível. Esse sistema aqui, por exemplo, é um sistema impossível, porque essas equações aqui, elas representam um absurdo. Olha aqui. A primeira equação diz que x mais 2y vale 3. E a segunda equação está dizendo uma coisa que entra em conflito com essa. Está dizendo que x mais 2y vale 10. Como é que pode? Se ele vale 3, não pode valer 10. E vice-versa. Então, num sistema impossível, você tem uma equação que entra em contradição
com a outra equação. Elas falam coisas que são incompatíveis. Então, o sistema impossível, ele tem equações incompatíveis. Equações incompatíveis. Também é chamado sistema incompatível, né? Ou a solução é indefinida, não tem solução. A gente reconhece que é um sistema impossível porque ele tem isso aqui, ó. Ele tem coeficientes iguais para o x e para o y. X igual, ó, aqui é 1 e 2 e aqui é 1 e 2. Então são os mesmos coeficientes para o x e o y. E os valores que estão aqui estão valores diferentes. Era para dar a mesma coisa, né? Mas está dando uma coisa diferente. Então isso é um sistema impossível. Não é o único tipo de sistema impossível, tá? Ou seja, para um sistema ser impossível, não é necessário que esses números sejam iguais. Eles podem ser proporcionais. Vamos ver aqui um exemplo. Eu posso ter isso aqui, ó. X mais 2y é igual a 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma segunda equação, não como uma cópia dessa, mas um múltiplo dessa. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4. 4x mais 8y. E aqui eu vou colocar um número diferente, 10. Pronto. Ó, fiz aqui um outro sistema que é impossível também. Apesar dos números estarem diferentes, observa. X mais 2y é igual a 3. Mas isso que você está vendo aqui, 4x mais 8y, isso aqui representa o quádruplo dessa expressão. Então, se eu estou falando que essa expressão vale 3, o quádruplo dela deveria ser 12 e não 10. Ah, então a gente reconhece um sistema impossível quando acontece isso aqui. Esses coeficientes são proporcionais a esses aqui, mas esse termo independente não é proporcional. Ou seja, todo mundo aqui é o quádruplo, mas esse cara aqui não é o quádruplo. Então, você pode identificar facilmente um sistema impossível. Vamos falar assim, genericamente. Se a gente tiver um sistema com coeficientes A, B e C, então A, B e C, A e B são os números reais que estão multiplicando x e y, e o C é um número real que está no segundo membro, termo independente. E vamos colocar aqui a segunda equação, vamos chamar os coeficientes delas de A', B' e C'. Então, para você verificar que um sistema é impossível, você tem que verificar isso aqui, ó. O A sobre A', ele tem que ser igual ao B sobre B', porém tem que ser diferente de C sobre C'. Ou seja, esses números aqui são múltiplos desse aqui, mas esse aqui não é um múltiplo, não é a mesma proporção. Ah, e se for zero um desse, eu não vou poder fazer a fração. Se for zero, você então faz o contrário. Dá um jeito de você escolher caras que não sejam zero para poder fazer essas frações aqui, tá? Então, essa é a fórmula que nos permite identificar um sistema impossível. Ou seja, a proporção entre os coeficientes das mesmas letras são iguais para o x e para o y, porém, para o termo independente não é a mesma proporção. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de sistema impossível, né? Porque se você tiver A sobre A' vai dar 1, que é igual a B sobre B', que é 1 também. Mas não é C sobre C' diferente, é 3 sobre 10, não deu 1. Então, isso caracteriza um sistema impossível. Então, a gente viu que a gente pode analisar os coeficientes das incógnitas do sistema. AX mais BY é igual a C, e A' X mais B' Y
é igual a C', chamando de ABC, A', B', C', a gente tem aqui essa primeira situação para um sistema. Você vai fazer A sobre A', se for igual a B sobre B', mas se for diferente de C sobre C', esse sistema aqui é o sistema impossível. Agora, a gente viu já, ainda agora, o sistema possível determinado. Você também pode analisar essa relação e saber se ele é possível determinado. Você vai fazer isso aqui, ó. Se você tiver A sobre A' diferente de B sobre B', isso aqui nos garante que o sistema será possível e determinado. Esse aqui é o mais fácil de todos. É só você olhar essa proporção e essa proporção. Se essas proporções forem diferentes, não interessa os valores de C e C', você não precisa olhar o C e C', basta olhar esses 4 números aqui. Se essa relação for diferente dessa relação, então o sistema é possível e determinado, ou seja, ele tem uma única solução. Uma solução. Ok? E se for igual? Se for igual, aí depende. Se você tiver isso aqui diferente, ele vai ser impossível. E tem uma outra situação, é a terceira situação, que é o sistema possível, porém indeterminado. Ele é um sistema onde acontece isso aqui, ó. O A sobre A' vai ser igual ao B sobre B', mas também vai ser igual ao C sobre C'. Quando essas coisas acontecem, a gente diz que o sistema é possível, porém indeterminado. O sistema indeterminado, que é claro, se ele é indeterminado, ele é possível. Isso aqui significa que ele tem infinitas soluções. Infinitas soluções. Vou mostrar um sistema possível indeterminado aqui. Vamos bolar aqui um sistema possível indeterminado. Vamos colocar aqui x mais 3y é igual a 4. Aqui eu vou botar agora 2x mais 6y é igual a 8. Pronto. Isso aqui vai ser um sistema possível indeterminado. Porque olha só, essa expressão aqui, x mais 3y, vale 4. Tem como eu saber quanto vale x e quanto vale y somente com essa equação? Claro que não. Você até pode dizer, x igual a 1, y igual a 1. Mas você pode ter outros valores de x e y que também, jogados nessa equação, deem resultado 4. Por isso que você, se você tem duas incógnitas, tem que ter duas equações, que aí você tira a dúvida. Agora, só que essa segunda equação que eu coloquei aqui, ela é uma repetição da primeira. Ela é 100% uma repetição da primeira. Porque o primeiro membro dessa daqui é o dobro daqui, e o segundo membro também. Ainda bem, né? Senão seria impossível. Tá? Então, se você pegar essa equação aqui todinha e multiplicar por 2, vai dar essa. Ou seja, você na verdade não deu uma segunda equação. Você deu a primeira equação de novo, só que multiplicada por 2. Então, olha o que acontece aqui. Você tem o A sobre A', que dá 1/2, é igual ao B sobre B', que é 3 sobre 6, que é 1/2 também, que é igual a C sobre C'. Tá? Então, quando você tem essa
relação entre os coeficientes. Você tem que uma equação nada mais é que um múltiplo da outra. Ela é toda é a primeira equação multiplicada por alguém. Então isso aqui se chama sistema possível e indeterminado. Você pode até dizer que x igual a 1 e y igual a 1 é uma solução, mas não é a única. Quer ver? Se você colocar aqui, por exemplo, eu vou te dar outra solução aqui. Se você colocar aqui, por exemplo, y igual a 2 e x igual a menos y igual a 2 e x igual a menos 2, também dá certo. Ó, é uma outra solução. Faz y igual a 2, aqui vai dar 6, 6 menos 2, 4, tá vendo? Então, e você pode colocar outra e outra e outra, existem infinitas soluções, desde que valha essa relação aqui. Então, as questões do Colégio Naval que envolvem discussão de sistema, você precisa saber isso aqui. Quando é que um sistema é impossível, quando é que ele é possível determinado e quando que ele é possível indeterminado. E aí você vai ter os exercícios que vão recair nisso daqui. Se você tiver com pressa para ver uma questão do naval onde caiu isso, olha lá a questão da prova de 2015, tá? A questãozinha de sistemas que caiu, que por acaso foi até anulada. Então você olha lá que eu vou colocar aí o link para você ver essa questão. Mas vamos fazer outros exercícios aqui. Aqui temos um exemplo de uma questão fácil. Olha aqui, ó. O sistema tal é indeterminado. É indeterminado? Pô, o cara é bonzinho de falar isso, né? Eu tô vendo que ele é indeterminado, tá na cara. Olha aqui, ó. A sobre a linha, B sobre B linha e C sobre C linha. Vai dar menos 1/2. Ó, dá menos 1/2, aqui dá menos 1/2, aqui também dá menos 1/2, né? Se o cara estiver prestando atenção, ele não precisa dessa informação. Mas o problema foi bonzinho, ele ainda te lembrou que é indeterminado. Tá certo, é indeterminado. O que ele quer? Dê uma de suas soluções. Então, a gente tem que saber que realmente ele é um sistema indeterminado, porque você tem A sobre a linha é igual a B sobre B linha, que é igual a C sobre C linha, que no caso aqui vai dar 2 sobre menos 4, que é igual a menos 3 sobre 6, que é igual a 4 sobre menos 8, que dá 1/2. Legal. Dê uma de suas soluções. Como ele tem infinitas soluções, você pode dar qualquer uma, né? Vamos colocar assim, que tal y igual a 0? Tem alguma solução que tenha y igual a 0? Tem. Você amarra esse valor de y e agora vamos ver qual seria o x correspondente. Se o y for 0, eu chutei isso aqui, você pode botar qualquer valor. Se quiser colocar y igual a 1, 3, 5, 17, fica à vontade. Então, se eu fizer aqui o y igual a 0, nós vamos ficar com 2x menos 0 é igual a 4. Então, isso aqui vai dar x igual a 2. Então, x igual a 2 e y igual a 0 é uma solução. É bom você testar na segunda, né? Vamos testar aqui. Se eu fizer x igual a 2 e y igual a 0, eu vou ter 2 vezes menos 4, que é menos 8. Aqui vai dar 0. E resultado deu menos 8, tá certo. Então, esses valores de x e y que a gente encontrou aqui na primeira equação, eles satisfazem a segunda equação também. Claro que ele tem que satisfazer a segunda equação, porque no sistema possível indeterminado, uma equação é proporcional à outra, é uma repetição da outra, né? É a outra equação multiplicada por um número. No caso, essa segunda aqui nada mais é que essa primeira equação multiplicada por menos 2. Para que serve um sistema indeterminado? Você vai usar isso lá na frente em aplicações avançadas que exigem sistemas. Por exemplo, para você controlar o posicionamento de uma antena de radar, você tem que jogar com as equações, e essas equações têm determinadas situações que elas vão ter solução, ou que elas não têm solução, ou que têm infinitas soluções. Não é hora de você aplicar isso. Aqui é hora de você aprender a matemática que você vai aplicar lá na frente. Então, no momento, é aprender
a base. Tá? Mas pode ficar certo que tem inúmeras aplicações na engenharia, nas ciências exatas em geral. Não é só coisa matemática, tá? Isso aqui tem muita aplicação mesmo. Movimentar o braço de um robô, aí você tem que jogar lá umas equações, controlar e tudo. Tem que levar em conta isso tudo aqui. Outro probleminha que é resolução de um sistema, mas olha aqui, vamos olhar esse problema. Resolva o sistema de incógnitas x e y. Tá, eu tô vendo que as incógnitas são x e y. E aqui eu tenho as opções A, B, C, D para marcar. Isso deve ter sido de alguma prova. É legal, né? Eu tô vendo aqui denominadores. Eu tenho que eliminar esses denominadores. Então, se eu multiplicar todo mundo por xy, bom, claro, se você pode encarar a eliminação de denominadores por esse caminho. Multiplica todo mundo por um certo produto, que é o MMC dos denominadores, né? Para você ficar sem nenhum denominador. Isso equivale também a você reduzir todo mundo ao mesmo denominador e depois eliminar os denominadores. Mas eu vou fazer tudo de uma vez. Só que tem um problema aqui. Quando você for eliminar os denominadores, olha que coisa triste que vai acontecer. Olha, se eu fosse tirar aqui o MMC para depois eliminar, aqui o MMC é XY. Então aqui vai por Y, aqui vai por X, aqui vai por XY. Eu ficaria com 7Y mais 2X é igual a 5XY. 7y mais 2x é igual a 5xy. E aí tem um problema. Qual o problema que você está vendo aqui? O problema é que isso daqui não é uma equação do primeiro grau. Porque você tem aqui o produto das duas incógnitas. E agora? Isso aí é uma equação do segundo grau que vai recair no sistema do segundo grau, que a gente ainda nem ensinou isso. Nem sempre dá para resolver. Então esse caminho aqui poderá me dar problema. Então eu vou fazer o seguinte. Aí a gente vai usar um negócio que alguns livros chamam de artifício. Artifício? Você faz um artifício aqui, vamos fazer uma substituição de variáveis, artifício. Eu prefiro chamar isso aqui de mágica. Sabe por quê? Porque não existe um roteiro para você fazer essa mágica, tá? Cada caso é um caso, cada problema é um problema. Quando o cara já resolveu o problema, ele já vai direto na solução. Vamos agora brilhantemente substituir 1 sobre x. Vamos chamar isto de A. E vamos chamar 1 sobre Y, vamos chamar isso de B. Brilhantemente usaremos esse artifício. Não é brilhantemente, porque o cara já viu a solução, então ele não foi brilhante. Brilhantemente é se ele nunca tivesse visto o problema e pá, deu aquele estalo cerebral e aí ele encontra a solução, tá? Então eu chamo de mágica mesmo, tá? Tem uma maneira de ensinar isso? Só você... Com a prática, você vendo várias soluções, você vai ver situações parecidas. Talvez um problema que você já fez parecido, você usar o mesmo artifício, né? Mas para mim isso aí é pura mágica, tá? Não tem como... Tirou da cartola. Ok, então a gente tem essa equação aqui que por acaso os denominadores são x e y e eu vou me livrar desses denominadores se eu fizer essa substituição. Eu estou fazendo uma mudança de variáveis. Essa variável 1 sobre x eu vou chamar de A. E a variável 1 sobre y eu vou chamar de B. Quer dizer, a variável não, a expressão, né? A expressão 1 sobre x, vou chamar isso aqui de A. Então, o nosso sistema agora ele vai ficar assim, ó. Ok? Então fazendo essa troca de variáveis aqui, chamando 1 sobre x de A e 1 sobre y de B, o nosso sistema vai ficar assim, ó. 7A, 2 sobre y vai dar 2B, é igual a 5.
E aqui, essa segunda equação vai ficar A mais 4B é igual a menos 3. Aí, pronto, um sistema fácil de resolver. Você pode usar qualquer método de resolução que você conheça. Eu vou pegar o seguinte, eu vou usar aqui adição para matar esse B. Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Ó. Multiplicando a primeira equação por menos 2, vai ficar menos 14A menos 4B é igual a menos 10. A segunda equação, eu repito aqui, A mais 4B é igual a menos 3. Pronto. A primeira equação foi multiplicada por menos 2. Agora, quando eu somar, a gente vai ter isso aqui acontecendo, o B vai desaparecer. Aqui nós vamos ficar com menos 13A é igual a menos 10 menos 3, menos 13. Ou seja, A igual a menos 13 por menos 13, que dá 1. Então, esse é o valor de A. Agora, para encontrar o B, você pega esse valor de A e joga numa das equações originais. Eu vou jogar nessa segunda aqui, tá? Então, vamos ficar com o seguinte. A, que vale 1, mais 4B é igual a menos 3. Ou seja, o 4B vai dar menos 3 menos 1, que vai dar menos 4. Então, o B dá menos 1. Então, eu encontrei aqui os valores de A e B. E agora, a solução não é A e B. A solução, ó, lembre-se que o A vale 1 sobre X e que o B vale 1 sobre Y, né? Então, eu quero é o X. Então, a gente joga aqui, vamos ficar com 1 sobre X é igual a A, que a gente já viu que dá 1. Então, isso aqui resulta em X igual a 1. Agora, a relação entre Y e B é essa. Então, vamos ficar com 1 sobre Y é B, só que o B vale menos 1. Então, isso aqui vai dar Y igual a menos 1. Então, esses são os valores de X e Y nesse sistema. X igual a 1 e Y igual a menos 1. Esses valores, por acaso, anulam algum denominador? Não, né? Aqui, eles só não podem ser zero. Então, vamos ver aqui qual é a opção correta. Essa aqui, ó. X igual a 1 e Y igual a menos 1. Legal, outra questão aqui, dessa vez a gente vai ter que pensar naquilo que eu ensinei sobre sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível, ou seja, a discussão do sistema. Olha só o que ele está pedindo aqui. Determine o valor de A para que o sistema tenha uma única solução. Então, olha só, as incógnitas desse sistema são X e Y. O A é um parâmetro, é uma variável que está junto dos números, tá? É considerado um número também. E cada valor de A vai te dar uma situação diferente. Pode ser que tenha um determinado valor de A que faça com que o sistema tenha solução, não tenha solução. Agora você tem que saber, ó, uma única solução. Quando é que um sistema tem uma única solução? O sistema tem uma única solução quando ele é um sistema possível determinado. Você tem que saber isso. Sistema possível determinado, você faz, qual é a forma que você vai usar? A sobre a linha tem que ser diferente de B sobre B', só isso. Quando você tem isso aqui sendo obedecido, você tem um sistema possível determinado, solução única. Então, olha só, X e Y, tá? Então você tem que olhar aqui quem são os coeficientes que estão acompanhando as incógnitas, ó. X e Y, aqui é o raiz de 8, aqui é 5, né? Então olha só, o coeficiente de X aqui é raiz de 2 vezes A. O de Y é 10. O coeficiente de X aqui é raiz de 8. E o de Y aqui é 5. Então, eu tenho, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar os valores de A, B, C, A', B', C', né? Então, o A vale raiz de 2 vezes A. O B vale 10. O A'
vale raiz de 8 e o B' vale 5. Então você vai fazer essa relação aqui. Então vamos lá. A sobre a linha tem que ser diferente de B sobre B'. Então 10 sobre 5. Agora é só fazer a continha aqui. Aqui tem raiz de 2, raiz de 8. A gente tem que desmembrar esse raiz de 8 aqui. Aqui só para quem não estudou cálculo de radicais ainda, pode ficar um pouquinho difícil, mas na verdade é fácil você desmembrar. Isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 4, né? Raiz de 8 dá isso. E aqui a gente pode simplificar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. E raiz de 4 a gente sabe que dá 2. Então essa continha aqui vai ficar assim, ó. A sobre a raiz de 4, que é 2. Tem que ser diferente, é uma inequação, né? Que 10 sobre 5. 10 sobre 5 dá 2, né? Pronto. A sobre 2 é diferente de 2. Então, qual é a solução disso? Isso aqui é uma inequação daquelas fáceis, né? A diferente de 4. Então, o A não pode ser 4. A resposta pediu para determinar o A. A tem que ser diferente de 4. O A só não pode ser 4. Aqui um outro sisteminha do primeiro grau. É do primeiro grau? Ah, esse sistema não é do primeiro grau. Pô, protesto contra isso. Como que bota um sistema que não é do primeiro grau? Aqui tem y vezes z, x vezes z, x vezes y. Tem produto das incógnitas. Então ele não é do primeiro grau. Você está pensando o quê? Que a vida é fácil? Que vai ficar só caindo aquelas continhas fáceis do primeiro grau? Vão cair coisas mais complicadas. Não é só sistema de primeiro grau que cai. Claro, você tem que saber sistema de primeiro grau como uma ferramenta para resolver outros sistemas mais difíceis. Outros sistemas que não sejam do primeiro grau, tá? Olha aqui, ó. Se você tentar tirar o MMC aqui e eliminar esses denominadores, você vai ter um trabalho danado, caramba. Vai ficar com x, y, z. Olha só. Aí a gente tem que usar um artifício, tá? Uma mágica. Você tem que ficar olhando um minutinho para isso aqui e vai enxergando o que vai acontecer com certas operações que você faz. Olha só. YZ, XZ, XY são produtos. Produto das três seria XYZ, né? Pô, se eu desse um jeito de fazer aparecer XYZ aqui nos três, mas isso vai me ajudar alguma coisa? Olha, aqui só está faltando o X, mas tem um X aqui. Aqui só está faltando um Y, mas tem um Y aqui. Aqui só está faltando o Z, mas tem um Z aqui. Tem uma certa semelhança entre essas três equações aqui. Então eu vou fazer o seguinte, essa vai ser a mágica. Eu vou fazer aparecer XYZ aqui, aqui e aqui. Para fazer isso, eu vou ter que multiplicar toda essa equação aqui por x. E toda essa equação aqui eu vou multiplicar por y. E toda essa equação aqui eu vou multiplicar por z. Olha só o que vai acontecer. Multiplicando toda essa equação, não vai dar certo. Porque vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Não é nada disso que tem que fazer. Eu vou fazer, então, é o seguinte, eu vou dividir toda essa equação por x, eu vou dividir toda essa equação por y, eu vou dividir toda essa equação por z. Dividindo todo mundo por x, essa primeira equação vai ficar assim. X dividido por x dá 1. 1 sobre XYZ é igual a 1 sobre 5x. 1 sobre 5x eu vou deixar indicado assim. A segunda equação eu vou dividir toda por y. Então eu vou ficar aqui, y dividido por y vai dar 1, mais 1 sobre xyz.
que é igual a menos 1/5. Menos 1 sobre 5y é menos 1/5 vezes 1 sobre y. E essa terceira, dividindo todo mundo por z, eu vou ficar com 1, o z vai cortar, né? Mais 1 sobre xyz é igual a 1/3 vezes 1 sobre z. Pronto, eu troquei esse sistema por esse outro sistema. Pareceu mais complicado, né? Que agora você tem xyz e você tem mais denominadores aqui. Mas se você olhar bem, você pode fazer o seguinte. Você pode dizer que esse 1 sobre xyz, que não me interessa quem é, ele vale 1/5 de 1 sobre x menos 1. Né? O 1 sobre xyz é 1/5 de 1 sobre x menos 1. E olhando para cá, a gente vai ver que 1 sobre xyz vale menos 1/5 de 1 sobre y menos 1. E olhando para essa, a gente vai ver que 1 sobre xyz vale 1/3 de 1 sobre z menos 1. E agora a gente tem um sistema formado desse jeito aqui, ó. Esses caras são iguais. Esse cara é igual a esse cara, que é igual a esse cara. Ah, mas eu tenho ali 1 sobre x, 1 sobre y. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar 1 sobre x de A. Então vamos jogar aqui uma substituição. Esse 1 sobre x eu vou chamar de A. Esse 1 sobre y eu vou chamar de B. E esse 1 sobre z eu vou chamar de C. E eu vou ficar com um sistema bem simpático. Aqui a gente vai ter 1/5 de A menos 1, menos 1/5 de B menos 1, e 1/3 de C menos 1. E esses caras são iguais, porque todo mundo é igual a 1 sobre xyz. Deixa essa expressão complicada para lá, eu só vou dizer que isso é igual a isso. E aí eu consigo formar essas equações aqui. Então a gente viu que esse cara é igual a esse cara, que é igual a esse cara. Então quais são as equações que a gente forma? Isso é igual a isso, isso é igual a isso, e isso é igual a isso. Na verdade, aqui tem um problema. A gente não fica com 3 equações, a gente fica só com 2. Porque se esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse, é óbvio que esse é igual a esse. Isso não é uma informação adicional. Isso é uma equação redundante, é uma equação que não vai dar para nada. Então você, na verdade, só tem 2 equações aqui. E agora? Eu tenho 3 letras, 3 incógnitas, A, B e C. Mas eu só tenho eu tenho 2 equações só. Calma que isso aqui vai ter uma solução já já. O problema realmente não é fácil. Se eu pegar esses 2 aqui, igualar, isso é igual a isso, eu posso cortar o menos 1 dos dois lados, eu vou ficar com 1/5 de A é igual a menos 1/5 de B. Menos 1/5 de B. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que A é igual a menos B. Eu encontrei aqui uma outra equação mais simples, na verdade, envolvendo 2 variáveis, 2 incógnitas, A e B. O A vale menos B. E se eu olhar essa outra aqui, igualar essa, isso é igual a isso, o menos 1 vai cortar dos dois lados, eu vou ficar com 1/5 de A é igual a 1/3 de C. 1/5 de A é igual a 1/3 de C. E agora? Agora a única coisa que eu posso tirar aqui, eu posso multiplicar aqui todo mundo por 15, eu vou ficar com 3A é igual a 5C. Ou multiplica cruzado, né? 3A é igual a 5C. Olha só. Então, você ficou aqui com uma relação, com 2 relações envolvendo A, B e C, né? O que o problema pede? Vamos agora lá e voltar e ver o que o problema está pedindo. O problema quer que você ache isso aqui, ó. Essa relação, essa fórmula aqui.
Eu preciso de x, y e z para calcular isso que o problema está pedindo. E a gente vê que dá um número, dá alguma coisa. Então, a gente vai ter que encontrar, vamos tentar encontrar x, y e z que são dependentes de A, B e C. Olha só, vou fazer o seguinte aqui. Daqui eu tiro que o B... Vamos fazer o seguinte, vamos exprimir todo mundo em função de A, tá? Eu vou ter as variáveis A, o B vai ficar em função de A, e o C também vai ficar em função de A. Isso aqui vai dar C é igual a 3/5 de A. Pronto, então agora as minhas variáveis A, B e C, elas são A menos A e 3/5 de A. A menos A e 3/5 de A. Agora, lembrando que a gente fez uma substituição aqui, a gente chamou 1 sobre x de A, né? Então a gente pode colocar aqui todo mundo em função de A. Então, o 1 sobre x vai ser quanto? Então o x vai ser quanto? O x vai ser 1 sobre A. E o y? Olha, o y a gente fez aqui, o y é o inverso de B. Então o y vai ser o inverso disso, que vai dar menos 1 sobre A. E o z é o inverso de C. Então daqui a gente tira que o z é o inverso disso, que vai ser 5 sobre 3A. Pronto. Então agora eu tenho x, y e z, todo mundo usando apenas A. O que o problema quer que a gente calcule? Z menos y sobre x menos z. Z menos y sobre x menos z. Agora, eu sei que o z vale isso aqui. Então, 5 sobre 3A menos y. Então, isso aqui vai dar mais 1 sobre A. Sobre x menos z. O x é 1 sobre A. Menos o z vale isso. 5 sobre 3A. Pronto, é isso aqui que o problema quer que eu calcule. Então, repetindo, a gente usou essa mágica aqui de dividir todo mundo por x, y e z para fazer aparecer esse termo igual e encontrar essas três expressões aqui. Com essas três expressões nós montamos um novo sistema, porque todo mundo aqui é igual a 1 sobre x, y, z. Então esse é igual a esse é igual a esse e claro, esse é igual a esse. Mas aí você teria uma repetição de equação. Você na verdade não tem 3 equações, só tem 2. Né? Então a gente usou essas equações para encontrar essas relações entre A, B e C e finalmente colocamos todo mundo só em função de A. E o x, y, z também foram colocados somente em função de A. Então o que o problema pede é essa razão aqui, essa conta. Olha só, e essa conta até é fácil. Eu vou fazer o seguinte, vai dividir as frações, né? Eu vou fazer o seguinte, para dividir e matar as frações todas de uma vez, eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração aqui por 3A. Você vai ser multiplicado por 3A e você também vai ser multiplicado por 3A. O que vai ficar aqui? No numerador, o 3A vai cortar, vai ficar 5, mais 1 sobre A vezes 3A vai dar 3. Aqui o 3A vezes 1 sobre A vai dar 3, menos, vai ficar o 5, né? Vai cortar o 3A, vai ficar o 5. Então isso aqui vai dar 8 sobre menos 2, que é igual a menos 4. Então, essa razão que o problema pediu para calcular foi essa aqui, menos 4. Cadê? Olha aqui a resposta. Resposta certa, letra D. Tudo bem, vamos fazer então uma questão mais tranquila. Olha aqui. Determinar os parâmetros A e B de modo que o sistema abaixo seja indeterminado. Sistema indeterminado.
Como é que é a mesma formulinha, hein? Eu tenho que ter A sobre A' igual a B sobre B' igual a C sobre C', né? Sistema, você, para obrigar um sistema a ser indeterminado, você tem que fazer essa relação aqui. O A, B, C, A', B', C' são os coeficientes que estão junto do x e y aqui no sistema, né? Então o A vale A, o A' vale 3, o B maiúsculo é menos B, o B' é 5 e o C e C' aqui é 4 sobre 1. Pronto, então essas três coisas têm que ser iguais aqui. Se você olhar essa primeira e essa terceira, você vai ver que A menos A sobre 3 tem que ser igual a 4 sobre 1. Ou seja, o A tem que valer 3 vezes 4, 12. E aqui, olhando essa e essa, que tem que ser iguais, o menos B sobre 5 tem que ser igual a 4 sobre 1. Então, o B tem que ser quanto? Menos 20. Então, esses são os valores de A minúsculo e B minúsculo, de modo que o sistema abaixo seja indeterminado. Cadê as opções A, B, C, D? Ah, não tem, tá? Tem prova que não... É raro, mas tem prova que não tem opções A, B, C, D para você marcar. São provas discursivas. O objetivo de você resolver um sistema de equações não é só ir lá e fazer as continhas, resolva o sistema, blá blá blá. O objetivo é você utilizar em problemas. Então, isso aqui é um sistema. Cadê o sistema? Não está escrito. Você tem que usar sistema para resolver. Ou usar qualquer outro raciocínio, mesmo que não seja sistema. O que ele quer fazer aqui? Ele quer que você divida o número 70 em 3 partes. Não são partes iguais, né? São 3 partes, de tal forma que essas coisas sejam observadas. A primeira parte está para a segunda, assim como 12 está para 3. Como é que é isso? Primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. A primeira parte está para a segunda, assim como 12 está para 3. Ou seja, a primeira parte eu vou chamar de 2x e a segunda parte eu vou chamar de 3x. Pode ser? Eu estou obrigando a ficar na mesma proporção de 2 para 3, tá? E ele quer ainda que a terceira parte atenda isso aqui, ó. A segunda esteja para a terceira, assim como 4 está para 5. Ou seja, essas duas têm que estar na proporção de 4 para 5. Seria então 4y para 5y. Seria isso? Aí você poderia fazer isso aqui e falar que 3x é igual a 4y. Você pode resolver o teu sistema assim, ó. O 3x é a mesma coisa que 4y. E a soma dos 3 dá 70. 2x mais 3x mais 5y, que é a terceira parte, é igual a 70. Pronto. Você tem aqui um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. É só você resolver esse sistema, você vai encontrar os valores para x e y, tá certo? Então você está dividindo entre 2 partes que você não sabe quais são, só sabe que está na proporção de 2 para 3. Então você pode chamar de 2x e 3x. E aqui a mesma coisa, essas 2 partes estão na proporção de 4 para 5, então seria 4y e 5y. E é claro que o 4y é a mesma coisa que o 3x. Então, moleza, né? Vou reescrever essa segunda equação juntando x com x. Ó, 3x com 2x, isso aqui vai dar 5x mais 5y é igual a 70, que é a mesma coisa que x mais y é igual a 14. X mais y vale 14. Então eu posso trabalhar com essas 2 equações aqui. X mais y é igual a 14 e 3x é igual a 4y. A gente pode pegar o valor de x aqui e jogar ali na outra. O x vale 14 menos y. Eu pego esse valor de x, 14 menos y, e jogo lá na primeira equação.
Então eu vou ficar com 3x, ou seja, 3 vezes isso. 3 vezes 14 menos y é igual a 4y. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 14, 42, menos 3y é igual a 4y. Então isso aqui vai dar 7y igual a 42, y é igual a 6. Ótimo, que eu achei que o y vale 6. Isso significa que o x vale 14 menos 6, que é 8. Pronto, então as três partes a gente já pode calcular aqui, ó. A primeira parte é 2x, que é 12. A segunda parte é 3x, que vai dar 3 vezes 8. Opa! A primeira parte é 2x, que é 2 vezes 8, 16, tá? Eu tinha feito errado aqui. A primeira parte é 16, é 2x. A segunda parte é 3x, é 3 vezes 8, 24. E a terceira parte é 5y, o y vale 6. Então 5 vezes 6, 30. Então, dá certo isso? Uma parte vale 16, outra vale 24 e outra vale 30. Será que tá certo? A soma tá dando 70 mesmo? 16 mais 24, 40. 40 mais 30, 70. Tá certo. E realmente, olha aqui o que o problema falou. 70 está dividido em 3 partes, de tal forma que a primeira está para a segunda, assim como 2 está para 3. Ó. 16 para 24 é a mesma coisa que 2/3. Legal. E ele fala ainda que a segunda está para a terceira, assim como 4 está para 5. Como 4 está para 5. Tá certo que isso aqui seria 4 vezes 6, isso aqui é 5 vezes 6. Então tá certinho. Então isso aqui é a resolução de um problema do primeiro grau. É uma historinha que você tem que encontrar quais são as equações, qual é o sistema que você vai ter que armar para chegar até a solução, e aí você resolve. Esse capítulo, capítulo 9, é só para você aprender a resolver o sistema. Resolver e discutir. Agora, no capítulo 10, a gente vai trabalhar com esse tipo de problema aqui. Você tem uma historinha, que é o problema propriamente dito, você vai analisar, vai descobrir qual é a fórmula que você vai usar, qual é a equação que você vai usar. Você tem que criar, né? Chegar até essas equações. Existe um roteiro geral para fazer isso? Não. É a experiência. Só quando você resolve muitos problemas é que você vai encontrar facilidade para resolver esse tipo de questão. Por isso que o capítulo 10 tem 300 e tantos problemas, tá? Tem bastante problema aí para você adquirir essa experiência. Um probleminha que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que ele mistura equação com sistema. Olha só, na variável x, a equação blá 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 admite uma infinidade de soluções. Peraí, é uma equação em x, não é um sistema? Não, não é um sistema. Aqui tem m, x, p, p, x, m. Então calma aí. Essa equação tem uma única variável, x. Na variável x, certo? O que são m e p? M e p são parâmetros. São variáveis também, só que são consideradas dadas para um determinado x, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Na variável x, isso aqui tem uma infinidade de soluções. Há uma equação, olha lá do capítulo de trás, uma equação do primeiro grau que se reduz a isso aqui, ó, a x igual a b. Quando é que ela tem uma infinidade de soluções? Quando é uma equação indeterminada, né? Possível indeterminada. É a mesma coisa que acontece com o sistema, acontece com as equações também. Então, para você ter uma infinidade de soluções, o que tem que acontecer? A igual a 0 e B igual a 0. Você fica com 0x igual a 0. 0x igual a 0, qualquer x serve. Então você vai ter uma infinidade de soluções. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação, vamos mexer, manipular algebricamente, até ficar nessa forma ax igual a b, e vamos ver o que acontece. Olha só, então, todo mundo que tem x vai ficar no primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Ó, você tem x,
você tem x e você aqui tem x. E todo mundo que não tem x vai para o outro lado. Então, olha só, isso aqui vai ficar 3mx menos 4x. Isso aqui vai ficar 2px, passa o px, passa lá para o primeiro membro, né? Menos 2px vai ficar mais 2px. Mais 2px. Todo mundo que tem x está no primeiro membro. E no segundo membro, vamos deixar todo mundo que não tem x. Quem é que não tem x? Aqui a gente tem 2m. Aqui a gente tem 2 vezes 4, 8, dá menos 8. E a gente tem aqui esse p e esse 1 tem que passar lá para o outro lado. Só que está multiplicado por 3, então vai com o sinal trocado. Menos 3p vai ficar mais 3p. Mais 3p, e isso aqui vai ter 3, vai virar menos 3. Arrumando tudo, vamos colocar o x em evidência aqui. X que multiplica 3m menos 4 mais 2p. No segundo membro a gente vai ter esse 8, vai juntar com esse 3 aqui. Vamos ficar com 2m mais 3p menos 11. Então, para que a equação em x seja indeterminada, ou seja, tenha uma infinidade de soluções, a gente tem que ter esse camarada aqui igual a 0 e esse camarada aqui igual a 0, né? Lembra lá do capítulo passado. Então, a gente vai ficar com as duas condições. 3m mais 2p igual a 4, tá certo? Se você obrigar isso aqui a ser igual a 0, isso aqui vai ficar 3m mais 2p, passo 4 para lá, vai ficar assim. E também a gente tem que ter isso aqui também igual a 0, ou seja, 2m mais 3p igual a 11. Então, o fato de obrigar a equação a ser indeterminada nos dá essas duas equações aqui. Ele quer saber justamente quais são os valores de MP. Na verdade ele não pede os valores de MP não, ele pede a soma dos valores de MP. Não tem problema, se eu achar o M e o P aqui, eu vou encontrar a soma deles, né? Então é só resolver esse sisteminha aqui com o M e o P. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer por adição. Vou multiplicar isso aqui por 3 e vou multiplicar isso aqui por 2 e vou subtrair uma da outra. Então, essa primeira equação vai ficar assim. Multiplicando por 3 vai ficar 9m mais 6p é igual a 12. E essa aqui multiplicando por 2 vai ficar 4m mais 6p é igual a 22. Tá? O sistema ficou assim. Agora eu vou subtrair uma da outra. É a mesma coisa, né? Se fosse um negativo aqui, você somaria, mas você também pode fazer a subtração. Então, nesse caso aqui, como a gente não cuidou de colocar um sinal negativo para todo mundo, a gente só subtrai. Então, subtraindo, vai ficar 9m menos 4m, 5m, o 6p vai sumir, isso aqui vai ficar 12 menos 22, menos 10. 5m igual a menos 10, ou seja, o m vale menos 2. O m vale menos 2. E o p você pode jogar numa equação dessa aqui, tá? Olha, se o m vale menos 2, vamos jogar nessa primeira aqui. Isso aqui vai dar menos 6 mais 2p é igual a 4. Então isso aqui vai dar 2p igual a 10, tá certo? 2p igual a 10, p igual a 5. O que o problema pede? A soma dos valores reais de m e p é igual a reais, né? Às vezes ainda coloca coisinha de inteiro, real, que você ainda tem que se preocupar. Mas aqui reais pode ser qualquer número. Então, ele quer saber a soma desses valores m e p. M mais p vai dar 3, tá? Então, resposta certa, letra A. Pessoal, terminamos a aula de hoje, façam bastante exercícios, tá? E vamos iniciar na próxima aula o capítulo 10, que é o capítulo de
Problemas do primeiro grau. Você tem que usar equações e sistemas de equações para resolver os problemas, ok? Até lá!